capítulo 1, ainda é promessa, capítulo 1, verso 4, Carlos diz, fica, se ficar, eu dou poder, mas se for embora, vai vazio. Então, quem fica recebe, quem vai embora, vai vazio, sem nada. Aí capítulo 1, o verso número 8, ele reitera a fala da profecia, ele diz, mas recebereis, se fosse na América, poder, ao descer sobre vós o meu, olha de novo, ele está dizendo, vou dar poder para governar, e verso 8, eu vou dar poder para vocês. Sim, Atos 2, está rolando uma festa, e aí é uma festa normal, comum, de calendário, e tem uma promessa, aí o Espírito decide descer naquela festa para se cumprir a proposta de promessa. Olha, então, Atos vai se definir do capítulo 1 ao capítulo 12, do capítulo 2 ao capítulo 12, primeira sessão. A segunda sessão, capítulo 13 a capítulo 28. A terceira sessão, capítulo 29. Vou falar de novo para você gravar, é bem a parte. A primeira sessão, capítulo 2 a capítulo 12. A segunda sessão, capítulo 13 a capítulo 28. A terceira sessão é o capítulo 29. A primeira sessão, do capítulo 2 ao capítulo 12, é o Espírito Santo usando a vida de Pedro. A segunda sessão, do capítulo 13 ao capítulo 28, é o Espírito Santo usando a vida de Paulo. A terceira sessão, dá uma olhadinha para o irmão do lado, duvido o senhor, olha, dá uma olhadinha, não, você não olhou, olha, fala assim, você sabia? Você sabia? Que você é o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. É isso, porque o livro não se fecha, o livro continua. Nós somos a continuidade da história da igreja. Aleluia. Nós estamos continuando uma história que nós não começamos ela. Com Deus é assim. Eu lembro de mamãe, eu lembro de papai que era analfabeto. Papai então, pensa que criou grandão analfabeto, nem ensinava o nome, banguelo que só. Chegava em casa do serviço e gritava com a mãe, nega, não deixa as crianças fazer bagunça, eu vou para o quarto orar. Até o Espírito Santo me contar o que é que ele quer falar no corpo de doutrina. Que ele criou, ele entrava. Depois de uma hora voltava brilhoso, suando, falando em línguas, analfabeto. Não falava, não sabia escrever aqui na terra, mas falava o idioma do céu com uma facilidade que só Deus na vida dele. Aí chegava no culto, saía de lá falando em línguas. Aí minha mãe olhava para ele com aquele semblante tranquilo, tinha aquele peição dele, chegava na igreja, abria a Bíblia lá no Êxodo e ensinava sobre Apocalipse. Os irmãos não entendiam nada e sabia que ele era analfabeto. De repente você está aqui, no telinho, novinho, patricinha, playboyzinho. De repente você está aqui, não está entendendo nada, porque eu estou falando de um tempo em que o Espírito Santo tinha liberdade para tomar a igreja. Ele sabia que quem começou não tinha doutorado, ele sabia que quem começou não tinha diploma, ele sabia que quem começou só dependia do governo dele. Então ele dizia, vou descer e vou tomar, para que o meu nome seja glorificado. Eu vou falar mais um pouquinho. A gente não ficava preocupado com a maquiagem, muito menos com o penteado. A gente queria ser cheio do Espírito, a gente queria ser cheio do Espírito. Mas eu tenho uma notícia para nós, multidão: ele não mudou, ele ainda é o dono, ele ainda é o dono. Glória a Jesus. Primeira sessão na vida de Pedro, segunda sessão na vida de Paulo, terceira sessão na vida da igreja. Opa, vai apertar a gente um pouquinho. Primeira sessão na vida de Pedro, diz o texto sagrado. Eu não sei explicar isso, eu prego por fé. Tem coisas que eu prego por fé que eu não consigo explicar. O texto diz que quando Pedro, cheio do Espírito, passava, a luz batia no corpo dele dentro do local, ou poderia também ser do sol, batendo no corpo dele, projetava a sombra, de forma que a sombra dele, tocando os enfermos eram curados. Foi, irmão? Obrigado por ver a irmã do irmão. Isso não é história de Paulo Coelho, é história do... Isso é Bíblia. Você consegue ter ideia de alguém tão cheio do Espírito Santo? Ele passa, o Espírito está nele, por intermédio da sombra dele, por alguém, não vai. Esse era Pedro. E na vida de Paulo chega na terceira viagem missionária, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Ele chega em Éfeso, tem